Olá, alunos, tudo bem? Professor Marcelo. Vamos para mais uma aula de literatura. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo uma revisão de literatura para que vocês se sintam mais preparados para fazer o vestibular e o Enem, né? E nesta aula que nós vamos falar sobre a literatura na era clássica, eu vou iniciar também com uma revisão sobre o que eu já até então passei para vocês e que vocês encontram em vídeos aqui mesmo nesse canal. Então, inicialmente, eu falei para vocês sobre a importância de estudar literatura para fazer vestibular e Enem. Por que ela é tão cobrada nos Enems e vestibulares? Basicamente, eu já tinha dito para vocês, em relação ao contexto, quanto o contexto é importante e mostra o quanto o aluno tem conteúdo, né, que é o que interessa para as universidades e tal. Depois eu passei um vídeo sobre a origem da língua portuguesa, mostrando como surgiu o português, desde Troia, né, o rapto de Helena, passando por Alba Longa, a fundação de Roma, até chegar no primeiro movimento literário, após a fundação da cidade, né, Portus Cales, que depois se transformaria em Portugal. Primeiro movimento, vocês lembram? Trovadorismo, que faz parte da era medieval da literatura. Tanto o trovadorismo quanto o humanismo. Trovadorismo é aquele que eu mencionei 3 palavras que são importantes que vocês guardem na memória quando forem estudar para vestibular e tal. Que são teocentrismo, que é o Deus no centro de todas as coisas. A segunda palavra é o feudalismo, que é o sistema econômico da época e que vai diretamente influenciar a produção textual, que no caso são as cantigas, que é a terceira palavra. Lembra as cantigas, como o próprio nome diz, cantiga, cantar, canção, eram aquele método de produção textual principal. Também tinha prosa, que eram as novelas de cavalaria, mas as cantigas eram a base principal do trovadorismo, por isso que ele chama trovadorismo, de trovador. O trovador é o cara que canta a poesia. Então, eles usando um instrumento de lira, que é estilo um violãozinho, eles cantavam várias cantigas, né, vários poemas, que eram divididos em 4 categorias. Eram as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. As líricas, as românticas, né, as sentimentais, eram as de amor, que é aquele que o homem faz por uma mulher, geralmente se humilhando, e aí que entra o feudalismo, que eu falei que é a relação, né, porque o feudalismo, a divisão, a pessoa que fica mais embaixo na divisão é chamado vassalo, né, que é o escravo. Então, na cantiga de amor, o homem se humilhava para a mulher como se uma espécie de vassalagem amorosa. Além das cantigas de amor, tinha a cantiga de amigo, que é o cara que faz para um outro amigo que geralmente está distante, partiu numa embarcação ou alguma coisa assim. E saindo das cantigas líricas, vem as cantigas satíricas, que são aquelas que criticam alguma coisa. Pode ser uma crítica indireta, que é no caso as cantigas de escárnio, ou uma cantiga direta, que é a de maldizer. A gente fala direto e indireto porque a direta menciona o nome, é uma crítica direta. Então, depois desse período, né, que durou muitos anos, as cantigas perderam força, o teocentrismo também perdeu força e deu origem ao humanismo, que é o segundo movimento literário. O humanismo é aquele que as poesias passam a ser recitadas, e o principal nome da época, Gil Vicente. Gil Vicente era o que fazia o teatro, né? A expressão em forma teatral, dramática. Então ele tinha o Alto da Lusitânia, ele tinha o Alto da Barca do Inferno, que eu acho que vocês devem conhecer. Naquele vídeo eu até fiz um resuminho do Alto da Barca do Inferno, que é a história que é o texto mais conhecido dele, mas o da Lusitânia também eu acho bem interessante. Então, no humanismo, o teocentrismo perde força e começa a dar lugar, mas não dá em absoluto. É um período de transição do teocentrismo para o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. Lembra que eu falei que no trovadorismo eles temiam a Deus, tinham um respeito tão grande por Deus, um respeito tão grande que fazia com que eles obedecessem, por exemplo, o clero, que dentro do feudalismo, o sistema econômico, era um dos que mais comandavam, né? O próprio clero escolhia o rei, para vocês terem uma ideia da força.
Então, esse temer a Deus, de certa forma, é temer aquele cara da igreja que decidia se você ia ou não, por exemplo, para o inferno. Quando começa o antropocentrismo, o homem percebe que suas ações é que vão decidir se ele vai ou não para o inferno. Então, o homem começa a tomar conta dos seus próprios valores, de suas próprias ações. Então, esse período de transição acontece exatamente no final da Idade Média da literatura, que é o final do humanismo. E aí a gente entra no tema da aula, né? Hoje nós vamos falar sobre a literatura na Era Clássica. A literatura na Era Clássica é dividida em 3 períodos literários. Às vezes aparece no vestibular como período literário, movimento literário, estilo de época, mas é a mesma coisa. O trovadorismo, o humanismo, o barroco, são tudo períodos literários, estilos literários. Então ele começa com o classicismo em 1527 e vai até 1825 com o período chamado de arcadismo, que basicamente vocês estudaram isso no primeiro ano do ensino médio. O classicismo recebe esse nome, a gente lembra de clássico, né? Os meninos devem fazer uma associação do futebol, né? Palmeiras contra Corinthians, São Paulo versus Santos. Então, os clássicos aqui que eles usam esse termo porque os autores da época, eles renegavam o período da Idade Medieval, né, o trovadorismo e o humanismo, não achavam que era uma arte muito interessante e retornavam lá para a idade para os gregos e romanos. Né? Então, eles imitavam, eles buscavam a mitologia grega em seus textos. Então, por esse retorno aos clássicos, eles chamam um período de classicismo, né? Então, como ele começa? Começa em 1527 com a chegada de Sá de Miranda da Itália, que dá início ao chamado Renascimento. O que é uma coisa que renasce? Obviamente algo que morreu, né? Imagina-se que é algo que morreu. Então é uma renovada na literatura. A literatura da era medieval, né, trovadorismo, humanismo, é deixada de lado porque não era realmente considerada agradável, vamos dizer assim. Então vamos renascer. E aí, com base na produção poética da Itália, que eles tinham uma quantidade de versos certinhos para a composição de um poema, eles trouxeram isso e os poemas aqui dessa época começaram a seguir um padrão. Porque é isso que é o movimento literário, né? O trovadorismo, a gente chama de época do trovadorismo, porque todo mundo naquela época, uma grande parte, né, a grande maioria, compunham textos cantados. No humanismo, poesia recitada. Quando chega no clássico, eles seguem estruturas poéticas, geralmente soneto, né? Que era a base de muitos poemas compostos na época. Aqui, como eu disse, o antropocentrismo, que estava no período de transição no humanismo, aqui ele se consolida, né? Ou seja, o homem percebe que suas ações é que vão decidir o que vai acontecer. Uma causa disso a gente pode atribuir à invenção da bússola. Pode perceber que nós estamos nos períodos das navegações. A invenção da bússola permitia que os homens saíam de barco e retornassem, não se perdiam no mar. Então, o homem percebe que a ciência é que começa a determinar os caminhos, não desvalorizando a religião, tá? Não é um desvalor em relação a isso. E o nome maior do período, quando vocês forem lembrar sobre o que é o classicismo, é vocês lembrarem de Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, pode perceber que o nascimento dele é mais ou menos nessa época, 1525, não tenho muita certeza, e ele morre exatamente em 1580. Ou seja, é o autor que define basicamente a principal referência, o principal nome que você deve lembrar quando se pensa no classicismo. Quem foi Camões? Ele é o maior poeta da história da língua portuguesa. Até hoje, passados mais de 500 anos, a gente não encontra um poeta que chegue à altura dele. O máximo o que mais se aproximou foi Fernando Pessoa, que descobriu uma forma própria de composição, que é aquela dos heterônimos e tal, basicamente de transformar sua poesia em vários estilos, né? Luís Vaz de Camões, ele fez líricas, né, poemas líricos, que são aqueles poemas sentimentais. Vocês devem lembrar de
Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, que é um dos mais famosos dele. E você deve lembrar de Camões por ele ter feito o poema épico Os Lusíadas. O que é Os Lusíadas? É um poema que ele fez, basicamente assim, ele fala sobre a chegada de Vasco da Gama às Índias, a viagem de Vasco da Gama às Índias, todo o processo até chegar lá. Só que ele faz isso de maneira rimada, com muitas referências mitológicas, com referências históricas. Então, a pessoa que vai ler os Lusíadas, ele precisa até mesmo de um glossário, de um apoio, para que ele consiga entender, não por ser difícil, mas pelas referências todas que são mencionadas. E você pensa, né, um poeta da época, um grande nome, capaz de ter feito um livro, né? E ele pensa que não eram livros escritos à caneta, né? Eram tinteiros e tal. Então ele só vivia nisso, né? Só compondo. Não, Camões foi um soldado, ele enfrentou guerras e tal. Tanto que ele perdeu o olho direito numa das batalhas. E uma das histórias mais importantes sobre ele, dizem, né, que foi assim que aconteceu, que enquanto ele estava no barco retornando da China, porque ele chegou a ser preso, ele estava atravessando o rio Mekong com os escritos dos Lusíadas e o barco sofreu um naufrágio. O rio Mekong é aquele que é usado na época do Vietnã, né, para as guerras, passa pelo Camboja, tudo ali. E o barco começou a afundar e ele tinha que decidir entre salvar os textos, salvar os Lusíadas ou salvar a mulher da vida dele. Ele optou pelos Lusíadas. É o que diz a lenda, né? Mas há historiadores, há estudiosos que não acreditam muito nisso, que é como a história foi contada, mas não foi assim que aconteceu. E aí acaba o classicismo e começa, assim que morre Camões, começa o chamado Barroco. E ele acontece de 1580 a 1756, ele começa com a morte de Camões, e ele é conhecido, a gente chamava na época da faculdade, Barroco de barraco, porque ele gera um conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Lembra que o teocentrismo ele começa no trovadorismo, depois ele vai seguindo, período de transição no humanismo, ele se consolida no classicismo, só que há esse conflito, de repente gera esse conflito entre o teocentrismo e o antropô. Muito se deve à reforma, né? Na época aconteceu a famosa reforma protestante, quando começaram a perceber que a igreja estava abusando demais da fé das pessoas. Abusos até em relação ao modo como eles se aproveitavam das pessoas e tal, através da fé. E aí a reforma protestante, que vocês devem ter estudado história, principalmente porque ela veio de alguns nomes como Martinho Lutero, ela vem para mostrar que a igreja ela também tem seus problemas, né? Tem pessoas lá que não são as corretas, vamos dizer assim. Então exatamente por eles perceberem essa questão da igreja ter seus problemas, a igreja tentar resgatar, gera um atrito entre o teocentrismo e o antropocentrismo, que vai refletir na escrita, né? Na produção da época. A gente nota exatamente o desequilíbrio. Os autores da época, eles escreviam, por exemplo, textos rebuscados, que são aqueles que usam linguagens mais complicadas, inversão, ou seja, ao invés de seguir o padrão sujeito, verbo, predicado, o cara começava pelo predicado, verbos, sabe, ele invertia a ordem na frase. E também muitos questionamentos, porque existiam muitas dúvidas, né, incertezas, exatamente por conta desse desequilíbrio de não saber se para onde ir, né? Se parte para Deus, se acredita no homem, esse desequilíbrio é expresso. Por isso que muitos autores, muitas pessoas não curtem muito o barroco, porque acham que o barroco é um texto mais frio do que a gente via, por exemplo, no classicismo. Aí, o dualismo, né? Que é exatamente essa relação entre claro e escuro, as diferenças, né, que são expressas na arte, e o jogo de palavras, né? A gente tem um estilo de escrita que faz brincadeiras com palavras que são chamadas de cultismo e conceptismo. Os dois grandes nomes da época
na verdade, existem mais, mas eu vou destacar os sermões de Padre Antônio Vieira, que ao mesmo tempo, imagina, um período da reforma e tudo mais, e ele usando sua própria composição como uma forma de educação, de trazer os preceitos religiosos e ao mesmo tempo de forma clara, bonita e tal. E Gregório de Matos, que ele tinha uma linguagem ácida, o apelido dele é Boca do Inferno, tanto que eu até utilizei no meu site. Gregório de Matos tinha esse apelido porque ele criticava o clero, criticava o nobre, criticava a igreja, criticava tudo que ele achava que não era certo em suas obras. Então, por ter essa linguagem ácida, Gregório de Matos passou a ser chamado de o Boca do Inferno. Então, esse foi basicamente o período barroco. Só que como ele não foi muito agradável, embora tenha durado bastante tempo, o movimento que viria a seguir, ele basicamente renega o anterior. Como o classicismo fez com o período medieval, eles fazem em relação ao barroco e fazem um resgate ao que estava acontecendo no classicismo de Camões. Tanto que o arcadismo é chamado de neoclassicismo. Eles usam esse termo arcadismo, que é uma referência à Arcádia Lusitânia, que era onde os artistas, o lugar onde os artistas ficavam e tal. Também tem uma referência mitológica, que é onde é feita a composição dos poetas e tal. O que a gente deve lembrar sobre o arcadismo? Primeiro que a parte de escrita, o texto deles, é muito em referência ao classicismo, muito parecido com o classicismo, por isso que é um novo classicismo. Então ele resgata o estilo de escrita, que era aquelas referências mitológicas, referências históricas, falam dos gregos, dos romanos, é o mesmo estilo, padrão até de escrita, meio parecido, mas não é cópia, tá? Não é uma cópia, é uma imitação, que eles chamam, da época do classicismo. Como veio daqui e a continuação aqui, eles deram esse nome todo de era clássica a esse período. A gente lembra do arcadismo porque foi o período da Inconfidência Mineira, que eram aqueles grupos de pessoas, artistas da época, que se juntaram em Minas Gerais para já buscar o que a gente conseguiria só no movimento seguinte, que é a independência brasileira. Os portugueses estavam aqui, lembra? Para vocês terem uma ideia do que acontecia no Brasil aqui, a gente tinha nessa época do classicismo, a gente tinha a literatura de informação, que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eles relatavam, os portugueses, pelo Vaz de Caminha, que fez a história do Brasil, contou como é que a relação entre os índios, o que eles encontraram, o tal do pau-brasil, que depois deu nome ao nosso país. Então era literatura de informação. Aqui no Barroco começam a surgir os primeiros escritos brasileiros, a primeira produção. Tanto que o Barroco pode ser dividido em Barroco português, Barroco brasileiro. Aqui já se consolida também um movimento relacionado ao Brasil. O que os confidentes tinham como inspiração? As revoluções. Os Estados Unidos tinham conseguido sua independência. A França também, através da Revolução Francesa, nessa mesma época, 1789. E começava também a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, todas essas revoluções que estavam acontecendo estão servindo de inspiração para os autores. E como isso vai refletir na arte deles, na produção deles? Bom, é simples. Os autores, na época, eles imaginavam que estavam em outro lugar, e não exatamente naquele onde eles estavam vivendo. Como era um período conturbado, de revoluções, inconfidências, perseguições, eles escreviam sobre lugares amenos, lugares simples, tanto que eles usam até expressões latinas para definir o arcadismo, locus amoenos, que é basicamente o lugar ameno onde os poetas ficavam escrevendo. E também daí veio a expressão carpe diem, que é a expressão que quer dizer aproveite o dia ao máximo. Também é bom falar do arcadismo, que foi o período da razão, o iluminismo, que começam a surgir vários
vários inventores, várias mudanças, né, muito com base na Revolução Industrial. E o grande nome, um dos grandes nomes, tinha Bocage também, que é um excelente exemplo na época. Eu menciono Cláudio Manuel da Costa pelo fato dele ter sido também um inconfidente. Mas nos anos seguintes, né, basicamente, nesse mesmo século, a gente conseguiria, século XIX, finalmente a nossa independência. E aí começaria o chamado movimento romântico, romantismo, a era romântica, que aí vai ficar para uma próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Não se preocupem em copiar essas informações todas, mesmo se vocês não estiverem enxergando muito bem, porque eu vou passar para vocês e tal, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem nas redes sociais. Abraço!